Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast O Jovem na Fé. Eu sou o Rodrigo, tenho 17 anos, sou da paróquia da Bobadela e criei este espaço não só para esclarecer algumas questões que eu tenho e que também poderão ser eventualmente as vossas, de quem está a ouvir, mas também um espaço que acho que não existe cá em Portugal para falarmos assim de coisas relacionadas, neste caso com a minha fé católica, e portanto decidi criar este espaço aqui na internet, porque Nosso Senhor pede-nos ir por todo o mundo e anunciar a boa nova. Inclusivamente foi o Salmo 2, hoje sexta-feira, dia 23 de Abril, e então decidi criar este espaço. Para quem não sabe, eu tenho outro podcast, que é o Spanenka, mas esse é de futebol, portanto vamos deixar o futebol à parte para passarmos aqui para algo mais sério, certamente, e mais necessário para as nossas vidas. Para este primeiro episódio trouxe Lourenço Lino, seminarista do quinto ano do Seminário dos Olivais. Olá, Lourenço. Olá, Rodrigo, muito obrigado, com muito gosto. Eu e o Lourenço já nos conhecemos há 3 anos? Sim, Por aí. 2 anos de pré-seminário, sim. É verdade. Tens de explicar porquê, não é? Exatamente. Portanto, o Lourenço foi meu animador no pré-seminário. Andámos inclusivamente juntos no pré-seminário. Sim, um encontro muito distante no Sim. passado. Mas pronto, já conhecermos oficialmente foi assim há 3 anos. Portanto, portanto, a conversa não há de ser assim nada de muito formal. E hoje vamos aqui falar, como está no episódio, no princípio, que vamos falar aqui do Antigo Testamento. Antes de mais, Lourenço, pedi-te para fazer aqui uma distinção. Porque é que nós temos a Bíblia dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento? Qual foi a necessidade de se criar? Olha, nós de facto, a Bíblia é uma coisa, não é? É uma unidade. Mas ainda assim a Bíblia, até é engraçado que a palavra Bíblia, se nós pensarmos o que é que significa Bíblia, nós até nos lembramos de uma palavra em português que é biblioteca, não é? Assim a palavra mais parecida. Porque a Bíblia, no fundo, é um conjunto de livros, não é? Portanto, apesar da Bíblia ser uma unidade, de facto, e nós trazemos a Bíblia num livro só, mas se formos a ver bem, ela tem vários livros lá dentro, não é? Por exemplo, Uhum. os Juízes, ou o primeiro livro de Reis, o livro de Isaías, e portanto estes livros foram sendo escritos ao longo do tempo. E então, esta distinção que nós fazemos entre Antigo e Novo Testamento, ou entre os vários livros da Bíblia, não é como se fossem os capítulos de um livro, de um romance que nós lemos. É porque foram livros escritos em vários períodos históricos, por muitas pessoas muito diferentes, durante muito tempo, não é? E basicamente nós cristãos acolhemos a Bíblia inteira, mas percebemos que em Jesus há uma novidade muito grande. Portanto, Jesus não é simplesmente mais um desta série que começou lá atrás e Jesus é mais um episódio. Não, Jesus é algo radicalmente novo e por isso nós chamamos àqueles É a livros. estrela da companhia. Exatamente. Há aqueles livros que falam sobre Jesus e daí para diante como Novo Testamento. O Testamento significa aliança. Portanto, é a nova aliança. Aliás, Jesus, se te lembras, nós sempre vamos à missa, ouvimos Uhum. Jesus, quando institui a Eucaristia, O fala da sangue da nova nova e aliança. eterna aliança. Não é? Ou Uhum. podemos dizer do Novo e Eterno Testamento. E, portanto, é o Novo Testamento. Mas nós não recusamos o Antigo. Não é? Os nossos irmãos judeus, como não acreditam em Jesus, para eles o Antigo é o Eterno Novo. Não é? Não tem outro para além disso. Mas Olha, nós aqui fazemos esta em, distinção por isso. em 5 minutos de episódio já aprendi qualquer coisa. Não sabia o que testamento significava aliança. Mas desculpa, Testamento significa desculpa. aliança. Quer dizer, nós até usamos mais para nós testamento é muito o que fica, não é? A herança que fica Uhum. quando aquilo que está deixado em testamento é aquilo que alguém que morre deixa ao outro. Mas isso também é muito o sentido da aliança na Bíblia, porque normalmente a aliança, se tu reparares, até está também muito relacionada com a morte daquele que deixa a aliança. Neste caso, com a morte de Jesus, não é? A morte de Jesus é que nos dá um testamento, nos dá uma herança que vem com ele. Portanto, as duas palavras estão muito relacionadas, e na Bíblia também. Uhum. Acontece comigo, acontecia mais, porque também é preciso combater este quase medo, não é? O tabu de muitos cristãos de terem medo de ler o Antigo Testamento, ou seja, eu leio o Antigo Testamento, Deus é sanguinário, Deus mata, Deus é mau, e a verdade é que depois vamos percebendo e também lendo o Antigo Testamento e comparando com o Novo,
talvez Deus não seja assim tão sanguinário. O que é que achas que as pessoas têm esta imagem de Deus e porque é que há este medo dos cristãos de lerem o Antigo Testamento? É uma excelente questão. Eu acho que, primeiro, tenho de discordar um pouco dessa ideia assim só muito fixa de que o Antigo Testamento é um Deus mau ou um Deus muito justiceiro e o Novo Testamento é o Deus da misericórdia. Como se não houvesse misericórdia no Antigo e não houvesse justiça no Novo. Se tu reparares, nós no Antigo Testamento temos passagens belíssimas em que Deus fala do seu amor e diz: Eu amo-vos como uma mãe ama o seu filho, mas ainda que uma mãe abandonasse o seu filho, eu continuava a amar-vos. As minhas entranhas dentro de mim estremecem de amor por vocês. Isto é Antigo Testamento. E no Novo Testamento também temos passagens em que Jesus é muito duro, por exemplo, em que Jesus fala até No do templo, inferno, da possibilidade de negar a quando Deus. Não e é? Jesus também pega no chicote ali à Exatamente, porta do Jesus templo. também tem ações em que nós pensamos, é lá, afinal, se calhar o problema é que nós é que temos uma imagem de Deus um pouco redutora, não é? Ou seja, nós às vezes, eu acho que nós hoje em dia tendemos muito a preferir um Deus que seja, enaltecemos muito a misericórdia de Deus, e bem, obviamente, Deus é infinito amor e infinita misericórdia. Mas fazemos de uma misericórdia como quem não quer o bem real dos filhos, como quem não os corrige. Porque uma misericórdia, se é uma misericórdia a sério, também corrige aqueles que estão mal para os levar ao bem, não é? E, Uhum. portanto, também isso também é devido à justiça também, não é? À santidade de Deus. E, portanto, não ficamos nessa dicotomia, nesse confronto entre justiça e misericórdia. Antigo Testamento e Novo Testamento. As duas coisas estão dos dois lados e em Deus são a mesma coisa. Deus é ao mesmo tempo uma e outra. Agora, tendo dito isto, é claro que há uma progressão na Bíblia. E é evidente que o Novo Testamento, para nós, é uma revelação mais perfeita daquilo que é Deus. E, portanto, é, é, é normal que seja mais difícil ler o Antigo. Nós já recebemos a revelação total em Jesus. Mas, de qualquer forma, e já agora, se fica alguma coisa deste podcast de jeito, seja da minha parte um convite sim, a entrarmos no Antigo Testamento, a não termos medo, a não termos receio. Olha, eu gosto do Já livro do podemos, ao longo Êxodo. da conversa, falar de como é que isso se faz, mas de qualquer forma, deixo já o convite. Acho que é bom pegarmos mais no Antigo Testamento. Olha, Mas eu desculpa. gosto do livro do Êxodo, não sei quanto é a ti. Acho que Uhum. está muito bem escrito, é muito bonito. Sim, é um livro fundamental. E se repara, Jesus fala muitas vezes do Antigo Testamento, não é? Jesus Uhum. era um judeu. E, E li portanto, as escrituras na sinagoga, não é? exatamente. Temos até passagens em que se via que Jesus chegava-se à frente para ler. E em muitas passagens do Novo Testamento, nós às vezes nem nos apercebemos disso. Mas Jesus cita, por exemplo, o Antigo Testamento. Ou alude implicitamente a coisas que estão lá no Antigo Testamento. E que nós podemos até nem nos aperceber muito, porque não estamos assim tão familiarizados. E, portanto, repara como, não conhecendo o Antigo Testamento, perdemos o conteúdo do Novo também. Não é? Uhum. Porque Jesus vem realizar o Antigo Testamento. Jesus às tantas diz: Eu não vim abolir a lei e os profetas, que é uma maneira de dizer o Antigo Testamento. Eu vim completá-lo, vim realizá-lo perfeitamente. Mas se tu não conheces aquilo que ele está a falar, também não vais perceber porque é que ele está a realizar, não é? Porque é que ele está a cumprir. Portanto, é Uhum. importante conhecer as duas coisas. Um, dando mais importância ao Novo Testamento, isso eu percebo, mas sem esquecer o Antigo. Uhum. E porquê é que o Antigo Testamento é maior que o Novo Testamento? Sabendo que, ou seja, nós cristãos acreditamos em Jesus e, como dissemos, devemos dar mais ênfase ah, ao Novo Testamento, porquê é que o Antigo é maior? Ou seja, porquê é que temos assim É mais assim, livros? há muitas, podemos falar muitas razões. Portanto, o Antigo Testamento tem 46 livros. Um, como eu disse, a Bíblia é composta por vários livros. O Antigo Testamento tem 46. O Novo tem 27. Tem menos. O Antigo Testamento foi escrito durante muito mais tempo. O Antigo Testamento, os livros mais antigos do Antigo Testamento têm muitos séculos antes de Cristo. E vão até buscar, se calhar, textos e elementos mais antigos ainda. Portanto, nem todos os livros foram escritos de uma vez também, nós hoje sabemos isso. Foram-se compondo também ao longo dos tempos, com a tradição oral também, não é? E, portanto, o Antigo Testamento levou muito mais tempo a compor-se. E o Novo Testamento foi todo escrito até ao final do século I. Portanto, Jesus morreu por volta do ano 30, não é? Do ano 30, 30 e pouco. E desde aí até ao final do século I, portanto, até o ano 100, sensivelmente, escreveu-se todo o Novo Testamento, até muito menos tempo também. Isso também ajuda a explicar porque é que um é maior que o outro. Mas eu até gostava de aproveitar essa diferença, que de facto é curiosa, para, para dar uma razão bonita de nós vermos como há muitos caminhos de que Deus se serviu para
nos conduzir a Jesus. O Novo Testamento é onde Deus nos quer levar, não é? É Jesus, é a revelação plena. E o Antigo Testamento é como se fosse a estrada e as várias estradas porque Deus conduziu o seu povo até Jesus. Por exemplo, tem passagens onde Deus fala do Messias de determinada maneira, o Messias mais glorioso, mais triunfante. Tem outras passagens em que vemos o Messias como um servo sofredor, não é? Como em Isaías, o cântico do servo, em que é o rejeitado. Portanto, são vários caminhos, várias estradas que depois nos conduzem até Jesus. Portanto, pensa assim, não é? É como se a Bíblia fosse um funil para nos dizer que nós também podemos, independentemente de onde estamos, Deus tem caminho para nós, para o Novo Testamento, não é? E se nós formos pegar no Antigo, temos coisas muito diversas. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito também de aconselhar é os Salmos. Os Salmos, existem Salmos para pessoas que estão felizes e agradecidas à vida, existem Salmos para pessoas que estão zangadas, E numa existem tristeza Salmos de para pessoas que têm morte. desejo de vingança, existem Salmos para pessoas que estão doentes, desesperadas, e portanto, cada Salmo é um caminho, mas todos os Salmos se Conduzem. realizam em Jesus. Portanto, isso é muito bonito ver isso. E o Isto é uma próprio resposta Jesus também mais rezava os salmos, não é? Ou seja, na última ceia vemos depois de claro. rezarem os salmos. Exatamente. Jesus rezava os salmos. E mesmo durante a paixão, Jesus vai citando os salmos, como eu dizia há pouco. Por exemplo, quando Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Ele está a citar um salmo. É Nós é verdade. que podemos nem nos dar conta disso. Não é? E, portanto, Jesus era um judeu orante, sem dúvida. E Jesus fala muitas vezes das Escrituras. Não pensemos que Jesus rejeitou o Antigo Testamento. Sabes que houve logo no início da Igreja, logo no século I, século II, havia uma heresia chamada marcionismo, porque era um herege, o herege chamava-se Marcião. E ele rejeitou o Antigo Testamento. Ele disse, bom, agora nós estamos no Novo Testamento, o Antigo Testamento é um Deus mau, vingativo, aquilo que estávamos a dizer há pouco, não é? É um Deus sanguinário, vai para o lixo. Ficamos com o Novo Testamento. E mesmo assim, do Novo Testamento, ele ainda ia tirar bocados dos pecados que falavam do Antigo. Portanto, só ficou, por exemplo, com o Evangelho de São Lucas, não ficou com os outros, ficou com as cartas de Paulo, porque são aquelas que acentuam mais esta questão da ruptura, da novidade em Cristo. Isto é uma falta de honestidade, não é? Isto é nós às vezes queremos um Deus muito, é aquilo que eu estava a dizer há pouco, não é? Uma fé muito clean, muito simpática, muito lisa. Ficamos por Deus é amor, mas só aquele amor de é o meu amigo. Mas é um amor de... Como às vezes se diz, não é um amor de pai, mas é um amor de avô, daquele avô que dá sempre uma fatia de bolo ao neto e que lhe faz os favores todos. Mas se nós só tivermos esses avós e não tivermos também quem nos corrija e repreenda, nós vamos ser uns putos mimados, não é? E nunca vamos crescer. E portanto, o Antigo Testamento tem a dureza também que nos ajuda a perceber, e o Novo também, como eu já disse, mas que nos ajuda a perceber que também devemos abandonar o pecado, por exemplo, também devemos um combate espiritual para lutar por Deus e pela nossa fé. Isso é real, isso não é... A Bíblia não é um romance muito, muito puro desse tipo de coisas mais desagradáveis. A Bíblia é muito realista. Eu acho isso muito importante. E, portanto, e também outra coisa, a Bíblia é um livro, lá por ser palavra de Deus, portanto, um livro divino, inspirado por Deus, a Bíblia é também totalmente humana. A Bíblia não é menos humana por ser divina, estás a perceber? Portanto, nunca as duas, é como em Jesus, não é? Jesus é homem e Jesus é Deus. Mas por Jesus ser Deus não é menos homem, nem é menos Deus por ser homem. Jesus é 100% as duas coisas. E assim a Bíblia. E, portanto, tudo aquilo que é humanidade, tudo aquilo que é próprio da humanidade, também está na Bíblia. Até coisas violentas. Mas que livro seria esse que Deus nos daria se escondesse essas coisas, não é? Se fosse um livro totalmente alheio à verdade e à dureza e à crueldade da vida humana também. Sim, até porque se essa parte não existisse no Antigo Testamento, se calhar, agora esqueci-me do nome desse senhor que fez a heresia no século I. Marcião, ou seja, provavelmente se calhar até tirava a entrega de Jesus na cruz, porque é algo violento, é duro, não é? Aquilo que Jesus sofre. Esse é o crucifixo. É uma coisa que incomoda uma criança, por exemplo, que nunca tenha ouvido falar de Jesus e que se calhar entra numa igreja e veja um crucifixo, e veja um homem pregado e a deitar sangue e a morrer. Isto não é a maneira mais simpática visualmente de apresentar uma Exato. boa notícia. Como é que associamos aquilo ao amor? Sem conhecer, como é que associamos aquilo ao amor? Mas agora nós percebemos, não é? Percebemos que o amor não é um sentimento muito floreado, mas o amor é dar a vida. Aliás, Jesus é assim que define: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos.
Portanto, o exemplo máximo de amor, de facto, é a cruz, onde Jesus mostra que o seu amor não encontra barreiras nem no sofrimento nem na morte sequer. E, portanto, isso é muito verídico. E depois, por exemplo, nós cristãos lidamos, uma das grandes objeções que se faz à existência de Deus é o sofrimento, não é? O sofrimento no mundo. Nós cristãos não somos ingênuos em relação a isso. Nós assumimos que o sofrimento existe e de tal maneira existe que está na Bíblia e está no nosso Salvador, não é? Jesus identificou-se também com as pessoas que sofrem. Portanto, não vamos fazer essa cosmética da Bíblia e cosmética da fé e de Deus, porque Deus não fez isso. Se Deus quis a Bíblia como nos deu, é porque é assim que nos faz bem. E é importante que quando Jesus está a sofrer, não é? Quando está a caminhar para o Calvário, ele repara ainda nos que estão a sofrer também, aquelas mulheres que choram, não é? E ele diz, não chorem. Exatamente. Ele aí diz, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos. Porque nós também não devemos estar a olhar para a cruz e a chorar, ai, coitadinho, o que lhe fizeram, como aquelas mulheres, não é? Mas devemos dizer, bem, como o Senhor me amou, é a altura de eu chorar por causa dos meus pecados, não é? E de eu me converter. Não é de chorar por ele, é de chorar por mim. Portanto, Jesus quer chamar-nos à conversão. Mas olha, só para, retomando aquela ideia dos salmos, há uma coisa engraçada. Há salmos que são muito, muito violentos. Há salmos que são mesmo, muito duros. De tal maneira que nós nem sequer os costumamos ouvir, nunca ouvimos mesmo. Na liturgia, por exemplo, na liturgia das horas, que eu não sei se, provavelmente, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar da liturgia das horas. É uma oração, é um livro de orações baseado nos salmos. Pronto, basicamente. Os padres rezam, os religiosos, as religiosas, e os leigos podem rezar também, e foram muito bem a rezar ao longo do dia. A liturgia das horas nem sequer aparecem esses salmos, porque são salmos de facto muito duros. São salmos em que basicamente o salmista diz para Deus matar os inimigos, não é? Vingar-se deles, sei lá, esmagá-los, partir-lhes os dentes. Sim, acho que na Sexta-feira Santa há sempre aquela frase de uma parte do Salmo curiosa que é estremeçam os meus ossos que triturares. Pelo menos a mim faz-me sempre um bocado de, é lá. É uma descrição muito, muito viva, não é? Muito real. Mas estes salmos que pedem a vingança, nós temos que pensar, o que é que isto tem a ver? Então Jesus não diz, amai os vossos inimigos, e temos um salmo que pede a vingança dos inimigos. Isto não é um bocadinho anti-evangélico? Sim, é claro, como eu disse, com alguma progressão, e que o Novo Testamento já nos apresenta uma moral mais sublime, não é? Mais perfeita. Mas, de qualquer forma, o que é que este salmo nos pode ensinar? Que valor é que ele tem? Olha, se calhar tem um valor de nós, primeiro, assumimos diante de nós mesmos que temos sentimentos maus no nosso coração, queremos às vezes a vingança e o mal dos outros, não é? Isto existe. E então, quando nos sentimos assim, apelamos para Deus e dizemos: Senhor, a justiça pertence a ti. Tu é que és o justo, não é? E o justiceiro, não sou eu. Portanto, mesmo estes salmos parecem muito violentos, se repararmos, o salmista está a deixar para Deus aquilo que a Deus pertence e não está a fazer ele a vingança. Isso é um caminho para nós, isso é uma ajuda para quando nós nos sentimos com esse tipo de sentimentos. Então, estás a ver, das passagens mais duras do Antigo Testamento, mais violentas, mas tem algo para nos oferecer, para nos ensinar de bom. Eu acho que nós podemos aprender com toda a Bíblia. Tenho a certeza, obviamente. Temos é de, como eu dizia, deixar de lado um bocadinho essa cosmética ingênua de que essas coisas violentas e difíceis de ver não existem e que não interessam à palavra de Deus e à revelação. Não, se existem em nós e se interessam ao homem, também interessam a Deus e Deus também nos fala delas. Bem, desde já também dizer a quem nos está a ouvir ou ouvir, porque isto, ou seja, algumas plataformas que não suportam a imagem, que qualquer questão que tenham, basta deixar nos comentários, e qualquer sugestão de temas também podem deixar na caixa de comentários, portanto não tenho qualquer problema em fazer. Passando aqui para o último tópico, e talvez assim um bocado mais polémico, ou talvez aquele que as pessoas fiquem um bocado mais reticentes, que é o que é que nós do Antigo Testamento podemos levar à letra, não é? Ou seja, dizer, ok, é isto mesmo. Por exemplo, isto que estávamos a dizer da questão dos ossos que Deus tinha triturado, não é? Ou seja, alguém que tinha os ossos triturados, de certeza que não está a escrever. Ou seja, aqui está claramente uma metáfora, ou seja, e a própria criação. E aqui faço duas perguntas numa, que é, ou seja, o que é que podemos ler à letra e até que ponto é que não estaremos a reduzir Deus, ou seja, nós que acreditamos que Deus é omnipotente, não estaremos a reduzir a dizer que Deus não foi capaz de criar a Terra em 7 dias, ou o mundo. Interessante. Eu uma vez ouvi acerca dessa coisa dos 7 dias
ouvi dizer que o primeiro livro que fala de evolucionismo, que fala de evolução, é a Bíblia, porque Deus não criou tudo de uma vez, mas criou em 7 dias. Não é? Portanto, até na Bíblia existe uma noção de que a criação se vai criando também. E isso é um pouco a ideia da evolução, não é? Que, por exemplo, que nós descendemos de uma espécie que evoluiu, é no fundo a noção dos 7 dias, claro, estendida por toda a história. Mas isto é um pouco uma provocação para dizer, nós às vezes temos uma leitura tão rudimentar da Bíblia que até esquecemos estes pormenores significativos. Porque é que Deus não criou tudo de uma vez, simplesmente? Não seria um criacionismo muito mais perfeito? Falava aos dedos e aparecia, caiu o homem e a mulher e os animais tudo do céu e estava tudo feito. Até na Bíblia existe esta noção de que as coisas se vão criando, não é? E vão acontecendo ao longo do tempo. Agora, o que é para levar à letra e o que é que não é? É assim, eu acho que é para levar à letra, para começar pela letra em tudo. Portanto, é muito engraçado porque os padres da Igreja, ou seja, os autores cristãos, já desde os primeiros séculos, diziam que a Bíblia, o texto da Bíblia tem assim várias camadas de leitura. Ou seja, vários níveis de leitura. Mas o primeiro é sempre o literal. Porque nós não podemos pegar num texto e ignorar o que está lá escrito, não é? Se está escrito aquilo, nós primeiro temos de tentar perceber o que é que aquilo significa. Mesmo, o que é que está lá, de facto, o conteúdo daquilo, não é? E por isso é que eu te dizia, a Bíblia é um livro totalmente divino, mas totalmente humano. E, portanto, a primeira coisa que vamos fazer é uma leitura humana de um texto humano. E para essa leitura humana, claro, por exemplo, temos de saber o género literário em que os livros estão escritos. Nós sabemos que se estamos a ler uma fábula, uma parábola, um texto desse género, que não se está a pretender contar uma história que aconteceu realmente, mas está-se a pretender, através de uma parábola, de uma história lendária ou de uma imagética, não é? Comunicar alguma coisa. Mesmo quando Jesus conta a história do bom samaritano, por exemplo, ninguém está preocupado em saber aquele bom samaritano existiu mesmo, aquilo aconteceu mesmo, de verdade. Não, Jesus está a contar uma parábola, o que é que isso interessa? Agora, vamos tentar ver a letra do texto e o que é que aquilo significa. Mas, ou seja, não sei se é a maneira como está escrita, mas, por exemplo, daquilo que também comento com jovens da minha idade, é que parece que é muito mais simples acreditar naquilo que está escrito no Novo Testamento do que no Antigo. Ou seja, talvez se calhar por aquela imagem, ok, o Antigo Testamento foi aquilo, aconteceu, pronto, o que importa é o Novo, porque aí é que fala de Jesus. Não sei se também temos essa noção ou essa ideia. Eu percebo isso. Mas lá está, mas eu até estou a dar um exemplo do Novo Testamento para dizer que nós não abordamos todos os textos sempre com esta preocupação de isto aconteceu ou não aconteceu. Quer dizer, é evidente que há coisas que é fundamental que tenham acontecido. E a Bíblia também. Mas por isso é que eu digo, há que ver o género literário. Se Jesus está a contar uma parábola, é uma parábola. Nós sabemos o que é uma parábola. Uma parábola é uma história inventada para comunicar uma mensagem. Se o evangelista está a dizer que Jesus foi crucificado, ele está a fazer uma narração de um facto histórico e, portanto, vamos acolher aquilo como facto histórico. Mas veja, nós aqui ainda estamos só no nível do português. Não é português, não é? Ele não foi escrito em português, mas do que nós aprendemos na escola. Quer dizer, interpretar um texto com as ferramentas humanas, do estilo, do género literário, etc., que nós usamos para interpretar qualquer texto, porque a Bíblia não é menos texto, por ser inspirada por Deus, não é? Portanto, isto é o sentido literal. Analisar mesmo aquilo que lá está escrito. Mas depois não ficar por aí e tentar perceber. Agora também sem querer estar a complicar muito, mas falava sempre de 4 sentidos. Portanto, é este tal sentido literal. E depois há 3 sentidos espirituais, que é a alegoria, portanto, aquilo em que devemos acreditar, o moral, aquilo que devemos fazer, não é? A maneira como nos devemos comportar, e o sentido anagógico, que é aquilo que devemos esperar. Portanto, todos os textos nos falam nos querem ensinar como nos comportamos, não é? A Bíblia tem uma componente moral muito grande, por exemplo, a lei, não é? O decálogo, não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Quer dizer, a Bíblia manda-nos fazer alguma coisa também, não é? E nós devemos descobrir, também no Antigo Testamento, eu estou a citar o Antigo Testamento neste momento, o que é que a Bíblia nos quer ensinar a fazer, aquilo que a Bíblia nos ensina a esperar de Deus, portanto, o céu, as realidades definitivas, finais. Mas, e eu agora vou acentuar este aspecto, aquilo que nós devemos acreditar, é o tal sentido alegórico, ou seja, da fé. Mas aqui, Rodrigo, eu acho isto mesmo importante. Nós temos fé antes de pegarmos na Bíblia, sequer. Ou seja, nós recebemos a fé, não é? E é com essa fé que nós vamos ler a Bíblia, não é o contrário. Quer dizer,
nós primeiro recebemos... Mas achas que não pode acontecer o contrário? Imagina, um Eu acho que a adulto... Bíblia nos ensina, mas a Bíblia já deve ser interpretada segundo a fé da Igreja. Porque senão ela vai ser sempre um livro de contrassensos. Vou dar um exemplo muito claro. Aqui também sem querer estar a ser polémico, mas quando nós dizemos só a Bíblia, como por exemplo dizem os protestantes, não? Os protestantes disseram, não, vamos pôr a Igreja de lado, vamos ficar só com a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Bom, mas a Bíblia não vai ser fácil de interpretar. Se tu não tens uma fé que te ajude já a ler aquela palavra de Deus, uma fé que vem de Deus, claro, portanto é a fé que a Igreja ensina ao longo dos séculos, tu vais-te baralhar. E por isso é que se vão dividindo as igrejas protestantes também, não é? Porque cada uma tem uma sua interpretação diferente. E posso deixar já aqui um spoiler, que é o próximo episódio vai em direção a isso, que o próximo episódio vai ser sobre a igreja. Portanto, o que é isto da igreja? Mas a Bíblia é um fruto da igreja, é isso que eu também queria dizer. Acho isso muito importante. Santo Agostinho dizia, eu acredito na Bíblia porque a igreja me diz para acreditar. Também podemos questionar, mas porquê é que nós acreditamos que estes livros são inspirados? E não são outros, não é? Não são mais ou não são menos. Porque a Igreja é quem nós acreditamos. A Igreja é que nos transmite a fé. E quando nos transmite a fé, também nos põe a Bíblia nas mãos. E dizem, olha, leiam isto, que isto é a palavra de Deus. Isto é também para nós revelação. Mas se nós dizemos, eu pego nisto e o resto deito fora, a Bíblia já não vai ter sentido nenhum. Pronto, é um livro muito interessante, como tantos outros, mas não tem não conseguimos tirar dela os frutos que ela tem para nos oferecer. Portanto, a fé está antes da Bíblia, alimenta-se com a Bíblia, mas está também na maneira como nós nos aproximamos da Bíblia. E o Concílio Vaticano II insistiu muito nisso. E os papas, o Papa Bento XVI, por exemplo, tem uma encíclica chamada Verbum Domini, portanto, a palavra do Senhor, em que fala muito da Bíblia e ajuda-nos a lembrar disto. A interpretação da Bíblia faz-se com a Igreja. Porque senão vamos cada um entrar numa interpretação diferente e vamos andar sempre à pancada e não vamos chegar a lado nenhum. Não é? Daí depois vão chegar expressões como eu cá tenho a minha fé, não é? Exatamente, eu cá tenho a minha fé. Não é assim que funciona, a fé não é nossa, a fé é oferecida por Deus através da Igreja, portanto. Se somos cristãos realmente, é assim que nós devemos olhar para a Bíblia. E olha que até há uma maneira cristã, e já que este episódio é sobre o Antigo Testamento, há uma maneira cristã específica de ler o Antigo Testamento, que os judeus não têm, que é ler o Antigo Testamento a partir de Cristo. Sempre. Portanto, o Antigo Testamento leva-nos a Jesus, mas Jesus também nos ajuda a ler o Antigo Testamento. Sim, até porque eu já ouvi, ou seja, normalmente quando começamos a ler um livro, começa-se pelo início, não é? E já ouvi dizer que um bom exercício para se ler, ou seja, quem quer ler a Bíblia toda, é começar pelo Novo Testamento e depois sim voltar ao Antigo. Pois, isso é verdade. É tal coisa que eu estou a dizer, que nós já temos uma fé com que nos aproximamos, não é, da Bíblia. Neste caso, também nos importa aprofundarmos, em primeiro lugar, a nossa fé em Cristo, para também percebermos o Antigo Testamento. Por exemplo, uma das maneiras que é muito importante de ler o Antigo Testamento a partir de Jesus é a chamada tipologia. Nós aprendemos isto também na escola em relação aos outros textos. O que é que são os tipos? Os tipos são personagens, no fundo, maneiras de comunicar, de expressar um determinado aspecto de alguém. Por exemplo, imagina, Jesus está representado tipologicamente em várias personagens do Antigo Testamento. Se nós pegarmos, sei lá... Moisés, não é? Conduz. Em Moisés, por exemplo, um bom exemplo. Moisés conduz o povo, Moisés dá a lei, mas Jesus é que é o novo legislador, não é? Jesus é que é aquele que conduz à terra prometida, que é o céu. Portanto, o bom pastor, não é? Que vamos celebrar no domingo. Exatamente, o domingo do bom pastor. Nós com estes óculos já conseguimos ver algo mais em Moisés que os judeus não conseguem. Ou, por exemplo, Abraão e Isaac, aquela história em que Abraão vai imolar o filho Isaac num Deus monte e Jesus. Deus lhe pede. Isto até é uma história que nos parece um bocadinho horripilante, não é? Lá está, um Deus sanguinário, não é? Exatamente, um bocado sanguinário. Mas põe lá os óculos de Jesus e vê a beleza que isto tem. Deus Pai oferece-nos o seu Filho, não é? Até à morte por amor a nós. E se fores lá ver aquele texto do Antigo Testamento, Isaac acaba por não morrer. E o que é que morre no lugar dele? Um cordeiro que Deus, entretanto, dá. E quem é que é o cordeiro verdadeiro? É Jesus. Portanto, vê bem como este ping-pong entre Antigo e Novo Testamento nos ajuda a aprofundarmos muito mais, não só o Antigo Testamento, mas também o Novo, e percebemos o significado do sacrifício de Jesus por nós. E, de facto, isso é muito importante. Eu há bocado dizia que o Antigo Testamento é a pedagogia que Deus usou
para conduzir até ao novo, não é? Porque Deus é um bom professor. Deus não começa logo com matéria difícil. Deus vai conduzindo a partir daquilo que nós conseguimos aprender, por exemplo. Um outro exemplo muito claro. Jesus, como já dissemos, diz amar os inimigos, não vingar. E o Antigo Testamento diz olho por olho, dente por dente, não é? Uhum. Mas é que antes do olho por olho, dente por dente, era 2 olhos por um olho, 2 dentes por um dente. Porque o olho por olho, dente por dente, já é uma lei que permite delimitar a vingança. Porque senão era muito pior. Então Deus primeiro dá-nos este princípio, que é alguma equidade, para depois nos levar a Jesus e nos dizer, não, seja generoso e não te vingues de tudo o que te fazem. Oferece isso com amor, ama o outro. Importa-te mais pelo outro do que por ti. Estás a ver? Portanto, há uma certa progressão. Uhum. E então, o Antigo Testamento conduz-nos ao Novo por esta pedagogia. Mas, ao mesmo tempo, o Novo também nos remete para o Antigo e ajuda-nos a aprofundá-lo. Portanto, é verdade também que devemos começar do fim na Bíblia. É um bocadinho as duas coisas. Não sei se me estou a fazer entender. Mas isso é que é a riqueza da Bíblia e da relação entre os dois testamentos. Uhum. Não sei se queres deixar aqui alguma nota final, nós passamos aqui para aquilo que é a rubrica deste podcast. Não sei se queres deixar aqui alguma nota. Olha, eu reforço o convite que já fiz, que é o de aprofundarmos o Antigo Testamento, de facto, o de lermos a Bíblia sem medo. A riqueza do Antigo Testamento, que tem textos, desde textos narrativos, textos poéticos lindíssimos, como o Cântico dos Cânticos, como o Livro dos Salmos, textos sapienciais, que nos ensinam até princípios muito simples da nossa convivência humana, da amizade, textos que nos falam do amor de Deus, evidentemente, nos profetas, o Deus que se compara a um esposo que ama a esposa. Quer dizer, há uma riqueza de imagens e uma riqueza de recursos que o Antigo Testamento dá para nós aprendermos mais sobre Deus. Mas Deus conhece, do Antigo Testamento conhece a partir daquilo que nós já sabemos da boa nova de Jesus Cristo e da fé da Igreja. Portanto, nunca separar as duas coisas. Nunca ceder a essa tentação. Portanto, ler a Bíblia com a Igreja. E se lermos a Bíblia com a Igreja, e até procurarmos, por exemplo, vemos uma passagem difícil, vamos ver o que é que os santos disseram sobre ela. Vamos ver o que é que a Igreja já disse sobre ela. Isto pode nos ajudar a perceber, não é? E assim, as pessoas que forem habituadas a isto vão ver que a Bíblia tem uma riqueza impressionante e que em todos os momentos nos ajuda e nos alimenta na oração e no conhecimento de Deus. E de facto é valiosa. Porque nós sem a Bíblia, quer dizer, São Jerónimo dizia uma frase muito dura, que é: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. E portanto, é importante conhecermos Jesus através das Escrituras. E perceber que Deus também nos fala. Que isso é também a lição que a Bíblia nos ensina. Não somos nós só que vamos pedir coisas a Deus, mas nós recebemos algo de Deus. Deus fala-nos, tem uma mensagem para nós, Ele é que tem a iniciativa, não é? E nós respondemos com a nossa vida. Então, peguem na Bíblia para ver o que é que Deus tem a dizer aos vossos corações e de certeza que vão ver o valor que a Bíblia tem, de facto, e mesmo no Antigo Testamento. E já agora, já que estamos a falar disso, particularmente o livro dos Salmos, aproveitem para ler e para reconhecer isso. Bem, em todos os podcasts vou pedir ao convidado, neste caso o Lourenço com um bocado mais... não pode escolher da Bíblia toda a sua passagem favorita, já que falamos do Antigo Testamento e isso para ele escolher, não sei se é a favorita ou com a qual ele mais se identifica, a passagem do Antigo Testamento. Olha, é assim, de facto há muita coisa. Eu ainda pensei, se calhar vou dizer o que eu acho mais bonita, ou o que eu acho mais profunda, ou o que eu acho mais inesperada. Podia adotar uma data de critérios, mas quando tu me deste essa sugestão de escolher uma passagem, a primeira que me veio à cabeça foi uma que me acompanha há muitos anos. Portanto, que eu rezei uma vez há muitos anos e que me foi acompanhando sempre muito, particularmente no caminho vocacional. E por isso foi a que eu escolhi, e é a que eu partilho com muita simplicidade. Acho que é muito bonita, de facto, é de um livro sapiencial, portanto um livro de sabedoria, que se chama mesmo Livro da Sabedoria de Salomão. Não sei se queres que eu leia, como é que és que eu faço? Leia. Já agora deixa a referência para encontrarem também nas vossas Bíblias. Isto é o capítulo 11 da Sabedoria de Salomão, portanto o Livro da Sabedoria. Ali lá para o final do capítulo 11 e um bocadinho do início do 12. Diz assim, portanto, isto é o escritor que está a falar com Deus, não é? Que está a dialogar com Deus. Tu, porém, regulaste tudo com medida, número e peso.
O teu grande poder está sempre ao teu serviço. Quem pode resistir à força do teu braço? Diante de ti, o mundo inteiro é como um grão de areia na balança, como uma gota de orvalho que de manhã cai sobre a terra. Mas tu tens compaixão de todos, pois tudo podes, e desvias os olhos dos pecados dos homens, a fim de os levar à conversão. Tu amas tudo quanto existe e não detestas nada do que fizeste, pois se odiasses alguma coisa, não a terias criado. E como subsistiria uma coisa se tu a não quisesses? Ou como se conservaria se não tivesse sido chamada por ti? Mas tu poupas a todos, porque todos são teus, ó Senhor, que amas a vida. Portanto, ali Sabedoria 11, desde o versículo 20 ao versículo 26. Acho esta passagem muito bonita, porque nos fala do tal Deus grandioso, não é? Diante do qual o mundo é um grão de areia na balança, é uma gota de orvalho que cai e se dissipa logo. E, portanto, Deus que pode tudo, que é poderoso, diante do qual nós não somos nada, mas que nos ama infinitamente, tem compaixão de nós, ama tudo o que existe, não odeia nada do que fez, porque se odiasse, não teria feito, não é? E não deixaria as coisas subsistirem se não as quisesse. E, portanto, se nós estamos neste mundo, diante de um Deus tão grande e tão bom, é porque Ele nos ama infinitamente e deseja a nossa felicidade. E isto é Antigo Testamento, não é novo, podia ser, e as duas coisas estão ligadas, mas já agora fica um contexto do Antigo Testamento que eu acho que fala de uma maneira muito bonita deste amor que Deus nos tem. E, portanto, bora conhecer mais do amor de Deus e corresponder-lhe e amar também de volta, que é isso que a Bíblia nos quer ajudar a fazer. Olha, confesso que desconhecia essa passagem. Portanto, mais uma vez, algo que este espaço, logo no primeiro episódio, também já me vai ensinar. Não sei. Portanto, estamos a chegar ao final, chegamos ao fim mesmo. E, portanto, este podcast está em diversas plataformas, desde YouTube, Spotify, iTunes, em diversas mesmo. Portanto, se quiserem ver com a imagem, já sabem, têm de ver no YouTube. Se quiserem só áudio, têm as outras plataformas todas. Portanto, espero que tenham gostado e até um próximo episódio.